Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o estrangeirismo no TCC. Muita gente tem dúvida e não sabe como trabalhar o estrangeirismo num texto. Primeira coisa que eu quero falar nesse vídeo é que recomenda-se utilizar o estrangeirismo, seja lá qual for, mas geralmente utiliza-se em inglês termos, nós colocamos em itálico. Então, no geral, é recomendado evitar o uso de palavras estrangeiras. Nós precisamos colocar um destaque nesse termo. E como que a ABNT ela vai trabalhar isso? De uma forma muito simples. No TCC, quando nós utilizamos um termo em inglês, precisamos colocar em itálico. Pelo menos eu sigo essa regra quando eu faço as minhas correções em TCC, tá? Eu sempre utilizo itálico. Vamos ver aí o exemplo, ó. Nessa perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo apresentar a solução da transmissão de dados utilizando redes de energia elétrica denominada Power Line Communication, PLC. Então, você pode observar que eu coloquei em itálico, tá? O termo. O que é o itálico? É essa inclinação que você coloca lá no seu Word, tá? Então, você deixando dessa forma, fica mais destacado, né? Você destaca, você consegue mostrar para quem vai corrigir o nosso trabalho, né? Lá esse orientador ou orientadora vai perceber isso, que o termo está em itálico, porque ele é inglês, né? Se ele não fosse inglês, não ficaria em itálico. Recomenda-se traduzir? Recomenda-se traduzir, mas algumas faculdades, né, por exemplo, de engenharia, de medicina, vão exigir o termo original em inglês, tá? Então aí nós temos essa distinção, né? Se eu coloco, se eu traduzo ou se eu não traduzo o estrangeirismo, que não é tão apropriado, mas vai ficar a critério da própria faculdade mesmo. A própria faculdade é que vai determinar, né, juntamente com a sua orientação, a orientação do seu trabalho, se vai ficar em inglês ou se vai ficar em português. Aí eu coloquei aqui algumas coisas interessantes. Olha só, se for necessário usar palavras estrangeiras, deve-se 1. Preferir a palavra equivalente em português, caso exista. 2. Colocar a palavra estrangeira em itálico, caso não haja palavra equivalente em português. 3. Evitar usar vários termos estrangeiros no mesmo texto. E o quarto aí, item dessa minha observação é usar o itálico para expressões estrangeiras como apud, né, citado por, né, idem, o mesmo, e bidem, no mesmo lugar, et al e outros. Bom, eu vou voltar aqui a falar. Isso não sou eu que mando, né? Nós temos primeiramente a ABNT. A ABNT do ano, né? Que você vai fazer a correção, ela é que manda aí em tudo, em relação a padrões da escrita. Outra coisa interessante, que não fica só nas mãos da ABNT, é a própria faculdade. Como eu falei, a faculdade ela tem todo o direito e tem toda a autoridade de mudar a ABNT, fazer do jeito dela. Isso é possível sim, tá? Mesmo credenciada pelo MEC, a faculdade ela tem essa autoridade. Então fica a critério da orientação, do orientador ou da orientadora. Outro ponto importante que eu quero falar é sobre a citação em inglês, tá? É possível, tá, citar textos em língua estrangeira, tá? Mas é necessário traduzir, tá? Isso é uma herança da língua portuguesa, dos portugueses. O português traduz tudo, gente.
Então você deve traduzir, tá? Nem que você coloque uma nota no rodapé. Geralmente é o que eu coloco ali, eu coloco entre parênteses para poder destacar. Eu sempre mostro logo o que eu estou fazendo, destaco ao lado, entre parênteses. Eu não fico colocando rodapé. Eu não trabalho com rodapé, mas isso aí é a orientação da sua faculdade, do departamento que você vai ali apresentar o seu trabalho, né, redigido. É ela que vai dar a você a resposta. Toda faculdade ela dá para nós o modelo. Então você deve exigir o modelo com o orientador, né? Então a orientação ela vai dar a você todos os subsídios para você redigir esse trabalho da forma correta, formatar de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Então a tradução ela deve ser incluída após a chamada da citação, entre parênteses, com a expressão tradução nossa, né? O trecho na língua original pode ser colocado em nota de rodapé. Essa última parte aí eu não concordo muito. Tradução nossa não fica legal. Eu nunca vi nenhum TCC assim, tá? Eu nunca vi nenhum TCC colocar tradução nossa, tá? Eu vejo assim, aquilo que eu botei ali, você coloca em inglês, por exemplo, o termo entre parênteses traduzido, bem ao lado, tá? Bem em seguida essa utilização. Porque se você coloca lá no rodapé, talvez vai destoar, vai estar indo contra o modelo da sua faculdade. Tá? O modelo da faculdade não pode ser desrespeitado de maneira nenhuma. Nem a ABNT tem essa autoridade. Tá? A faculdade tem todo o poder de legislar. Tá? Ela utiliza uma certa parte da ABNT, às vezes utiliza toda, né? Fica a critério de cada curso. Ó. Portanto, observe que é possível escrever todo o trabalho em inglês. Se eu escrever todo o trabalho em inglês, será que está de acordo com a ABNT? Isso a gente tem que pensar. Isso vai dar orientação. É a orientação que vai determinar. É a orientação que legisla. Não somos nós. Tá? Nós somos apenas formandos, graduandos. Tá? Tem gente que é mestrando, tem gente que é doutorando, mas é a sua faculdade que vai determinar se pode redigir tudo em inglês, né, ou não, tá? Então, no entanto, os trabalhos seguem em português mesmo, tá? Então você deve evitar o inglês, tá, ou outra língua estrangeira. Procure a palavra equivalente em português e a utilize, tá? Caso não haja, coloque a palavra estrangeira sempre em itálico, tá? Então, fica aqui a dica de hoje, tá? Caso você tenha alguma dúvida, questionamento sobre esse vídeo, coloque lá nos comentários, tá? Deixa lá nos comentários o seu elogio. Se você gostou, inscreva-se e deixe o seu like. Valeu, fui!